Olá para vocês, hoje no Érica Lima Conversa, eu tenho a presença de uma pessoa muito importante no estado do Amazonas. Isso porque ela exerce uma profissão que é digna, professora, doutora, reitora da Uninorte, Fabiana Almeida. Muito obrigada, Fabiane. Oi, Érica, bom dia, muito obrigada por me receber aqui hoje. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, né? A gente falava agora há pouco e, assim, já era um desejo meu, já te acompanho há muito tempo. Agradeço o convite, eu tenho certeza que a nossa conversa vai ser muito legal, né? Queria falar um pouquinho, vou me apresentar, né? Vai começar a se apresentar. Bom dia para todos, bom dia. Estou muito feliz, né? Sejam todos bem-vindos que estão aqui conosco. Como a Érica falou, sou professora, né? Já desde 2008. Eu comecei a lecionar, imagina, em Benjamin Constant, lá na Tríplice Fronteira. Nossa, um beijo para todo mundo de Benjamin Constant, também já fui como pesquisadora lá. Exatamente, lá na UFAM. E depois disso eu não parei mais, eu peguei um gosto, eu já tinha essa tendência a querer lecionar, e depois que eu experimentei eu não parei mais, né? Tive a oportunidade também de trabalhar por algum tempo, na verdade de 2008, 2009 até 2012 na UEA, né? Tive a oportunidade, então, pela UEA, de viajar, visitar vários municípios do interior do Amazonas e, por meio dessas visitas, levar a educação, que eu acho que é o mais importante. Então, ministrei aulas para diversos cursos no interior. Por algum tempo, eu coordenei essa estratégia de interiorização da UEA, lá junto com, na época, o professor Luciano Balbino. Foi uma experiência muito boa, de crescimento para mim. E desde 2012 eu estou na Uninorte, onde nós também compartilhávamos aí há algum tempo atrás, né, essa dedicação e essa vontade de ensinar. Eu gosto muito, né, de compartilhar os conhecimentos, eu gosto muito de falar, eu me empolgo de verdade. E alguns assuntos em específico principalmente, né? Bora falar um pouco da sua formação, né? Bora. Como foi esse caminho muito breve assim, da formação para as pessoas entenderem, né? Agora. Você que era da escola de saúde. Exato. Na verdade, a minha primeira graduação foi biologia, a minha segunda graduação administração. Eu fiz mestrado e doutorado no INPA, que é o nosso queridíssimo, importantíssimo e reconhecidíssimo internacionalmente o INPA, né? O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. O meu doutorado eu fiz em parceria com o Instituto de Ciência e Tecnologia lá em Luxemburgo, então tive a oportunidade de passar um tempo, graças ao Ciência Sem Fronteira, lá em Luxemburgo. Legal. Exato. Não Finalizando o meu... Fui beneficiária também do Ciência Sem Fronteira, então passei um tempo lá. E fiz recentemente um MBA em gestão de empresas, né, pela Universidade da Amazônia, a UNAMA, que é a nossa co-irmã, né, da Uninorte. E desde então eu trabalhei muito tempo na Escola de Ciências da Saúde. Grande parte da minha atuação dentro da Uninorte foi na Escola de Ciências da Saúde, ministrando os ciclos básicos de formação para todos os cursos dessa área, fisioterapia, enfermagem, nutrição, biomedicina. Então, passei por todos esses cursos lá e depois fui transitando em cargos de gestão ali dentro, né? Desde cargos de gestão operacional, mais tática operacional, depois mais tática estratégica e hoje, recentemente, né, eu tive a oportunidade aí, de assumir a reitoria da Uninorte. É um desafio muito grande, né? A gente sabe que fazer educação é um desafio, né? Fazer educação de qualidade é um desafio ainda maior e é uma coisa que a gente preza muito lá na instituição. E a gente vê que quando você oferta isso, falávamos agora, e você sai e encontra um aluno seu, né, bem colocado no mercado de trabalho. Eu tive essa experiência recentemente com um aluno meu de nutrição. Fui, inclusive, atendida por ele no acompanhamento nutricional. Eu espero que ele esteja assistindo, o Wilson. E, assim, eu fico muito feliz. Não só ele, né? Eu tenho vários alunos que Qual estão... Qual o sobrenome dele? Wilson, ai meu Deus, Wilson Arruda, eu acho. Ah, nosso nutricionista, um beijo pro Wilson. Ele acompanha a minha irmã Rafaela Barbosa, né, que é atleta, e está acompanhando a minha filha, e eu já estou fazendo meus exames para ser acompanhada pelo Wilson. Pois é, o Wilson foi o meu aluno, né?
no curso de nutrição, um aluno excelente, excelente. E assim, a gente vê, assim, a gente deu um exemplo, mas eu tenho certeza que são inúmeros. A gente vê inúmeros dos nossos alunos inseridos, inclusive conosco, lá dentro da própria Uninorte, né? Doutora Fabiane, eu acho interessante a tua trajetória, né? Porque quando hoje, né, você assumiu a reitoria da Uninorte, você tem know-how, realmente acompanhou vários processos de mudança da instituição. Acompanhei, né? Sim. E esses processos de mudança da instituição, estava como professora na época, depois saí, você permaneceu. Então, você passou pelo processo de inclusão do EAD, perfeito, né? Da plataforma do EAD, perfeito, que era uma coisa muito nova. Perfeito. E ficou muito solidificado depois da pandemia. A gente vai falar sobre isso. Sim. E você também esteve, né, nos processos de mudança e de reajustamento da instituição. Hoje eu vejo que a instituição Uninorte, né, ela realmente voltou, né, com uma carga total. Sim. Voltou com a importância que ela sempre teve para o estado do Amazonas, porque sim, muitas pessoas formaram e têm o diploma da Uninorte, né? Temos mais de 50 sou uma pessoa mil formandos, que eu formei na Uninorte, meu curso de serviço social. Meu curso de graduação em administração, eu sou egressa da Uninorte também. Tenho orgulho de falar isso. Então eu fico muito feliz quando a gente fala sobre a Uninorte. E aí, parabenizo você, parabenizo a Uninorte pela escolha, né? Que eu acredito que foi muito assertiva. Claro que nós temos colegas também que fariam um excelente trabalho, né? Sim. Mas, assim, existem critérios de avaliação e você sempre foi uma pessoa muito solícita, muito querida pelas pessoas, né? Obrigada, pelos alunos. Obrigada. Então, parabéns para a Uninorte, parabéns para o corpo docente todo da instituição, né? Administrativo e os alunos. Eu agradeço. Agora a gente vai falar sobre coisas importantes sobre o papel da universidade. Certo. E isso me traz uma angústia muito grande, porque a gente vai começar a trazer uma cronologia do tempo a partir de um momento histórico que ainda está presente entre nós. Perfeito. Mas claro que com a vacinação melhorou muito, né? Pessoas não estão morrendo como morriam antes, que foi a pandemia da Covid-19. Mulher, que situação, né? Que foi isso? Me diz aí, o que foi que você sentiu quando aconteceu isso, sendo mãe, né? Mãe. Sendo professora, né? Assumindo o cargo que você assumiu de chefia também já na Uninorte. Sim. E olhando a responsabilidade que todos nós temos que ter, principalmente com um número, né, expressivo de alunos. Perfeito. Assim, é muito importante a gente refletir sobre a pandemia, né? Principalmente no contexto educação. Por quê? A gente teve um momento, eu vou usar a palavra disruptivo, né? Já está até um pouco clichê, muitas pessoas utilizando, mas a verdade é essa. A gente teve um momento de rompimento. Você colocou muito bem, a gente teve uma consolidação do EAD, e não só do EAD no seu formato da educação à distância, mas das ferramentas EAD no uso para atividades de ensino e aprendizagem síncronas, mas à distância. Ou seja, o EAD, quando a gente fala do EAD no seu cerne principal, ele é uma forma de educação que tem como essência o fato de ser assíncrono. Ou seja, a professora Érica pode entrar a qualquer momento e estudar. No caso da pandemia, a gente teve, além da consolidação, da melhor estruturação do EAD, que já estava num contexto que parecia consolidado, mas avançou muito mais, a gente teve a consolidação da utilização dessas ferramentas para uma outra forma de ensino, que era o ensino, que era o regime letivo remoto. Ou seja, eu estava de maneira síncrona com os meus alunos, né? Apesar de ser um ensino mediado pela tecnologia. Ou seja, eu estava do lado de cá do computador e meu aluno do outro lado. Mas estava vendo essa interação em tempo real, perfeito, né? E sempre disponível em qualquer momento. Exatamente. É que nem um WhatsApp, né? Você vai aqui no WhatsApp, a pessoa já está te respondendo, né? Exato. E aí foi um desafio grande, porque assim, a gente teve que lidar com várias situações, né? Situações associadas a treinamento continuado para os professores, para que eles pudessem, então, desempenhar essas atividades de maneira satisfatória, condução dos alunos, o gerenciamento
gerenciamento do ensino, gerenciamento das aulas, ele teve que tomar uma outra forma de condução, né? Que não aquela que a gente utilizava no presencial, porque como fazer a chamada, como garantir que o aluno fique. Então, a gente começou a lançar a mão de diversas ferramentas de engajamento dentro do Teams. Então, pequenos quizzes, pequenas perguntas, aulas baseadas em perguntas. Então, o professor pedia que, inicialmente, os alunos colocassem várias perguntas no chat sobre aquele assunto que ia ser tratado, com vistas a trazer os alunos para a aula, porque você imagina a dificuldade de um professor na frente de uma tela com todo mundo com a câmera fechada. Então, foi um desafio muito grande. Do ponto de vista de gestão, a gente migrou 18 mil alunos para o ensino remoto em aproximadamente 4 dias. 4 dias. 4 dias. Na terça-feira, a gente ficou sabendo do primeiro caso aqui em Manaus, né? Foi numa terça-feira. Eu me recordo que começou o burburinho e tal. Na outra semana, a gente já estava com os 18 mil alunos migrados para o regime letivo remoto. O que é o migrado? Né? O migrado de maneira, não obviamente literal, mas migrado de forma sistêmica, de maneira digital. Ou seja, o professor já estava na casa dele com as suas turmas ministrando aulas. É muito importante a gente destacar que a gente sabe das limitações das tecnologias e a gente teve alguns percalços. É óbvio, todos tiveram que se readaptar. Porque a questão do EAD até então, várias pessoas tinham muita resistência, né? Sim. Depois da pandemia, hoje, quem tem qualquer coisa, qualquer negócio, ou um profissional, ele tem que ter agora rede social, né? Precisa. Então, não era uma coisa que você antigamente dizia, sou resistente a isso, não quero. Exato. Hoje você tem que ter acesso e ter o domínio. Perfeito. E a pandemia intensificou esse processo, né? Mostrou, porque a gente ficou por muito tempo se comunicando quase que exclusivamente de maneira digital, né? Então, isso gerou também uma outra forma de se relacionar. As pessoas começaram a se relacionar de maneira diferente, né? Então, isso também foi um aspecto importante da gente destacar. E aí, eu friso o ponto de que, além esse processo da pandemia, como nós falávamos, trouxe várias coisas muito ruins, né? Em sua maioria, né? A gente teve aí mais de 500 mil de vidas que foram ceifadas, enfim. Mas, por outro lado, a gente teve experienciou alguns pontos positivos, com esse caso do avanço da consolidação ainda mais concreta do EAD, do ensino EAD, da mudança de visão das pessoas, da queda desse estigma que era o EAD, né? As pessoas hoje já o veem, aquelas que não viam dessa forma, hoje já veem o EAD como uma alternativa extrema de alta qualidade e, além disso, proporcionou a evolução também, né? O desenvolvimento da aplicação dessas ferramentas para o ensino síncrono. Então, o surgimento, por exemplo, das pós-graduações ao vivo, né? Ou seja, eu tenho pessoas renomadas nacionalmente ministrando aulas de maneira síncrona. Então, isso é uma pós-graduação ao vivo, então eu troco, eu converso e tal. É o uso daquela ferramenta que antes estava restrita ao EAD, ao assíncrono, para a evolução do síncrono, né? É importante a gente tentar passar para as pessoas e vamos mandar um abraço para quem está acompanhando. Certo. Tem mais de 199 pessoas acompanhando a gente aqui ao vivo, né? Mandar um abraço para a Cíntia, que está acompanhando, Fabrício. Você que está acompanhando a gente pode ter esse momentozinho que a gente está conversando, mandar um link pelo seu grupo do WhatsApp, para a família, né? E agora eu já estava até enviando aqui, que a gente tem que enviar o link para as pessoas poderem ter acesso. E aproveita, manda sua perguntinha, né? Para a doutora Fabiane, que está aqui com a gente, reitora da Uninorte, falando sobre o papel da universidade no estado do Amazonas. Perfeito. E quando a gente fala isso, é porque você está falando de um montante, de um número de 18 mil alunos. Uhum. Né? E são alunos que não são apenas da capital. Perfeito. Né? Vários municípios do estado do Amazonas estudam na Uninorte, né? E quando a pessoa, o sujeito, né,
vai fazer uma faculdade, ele tem sonhos, né? Ele tem expectativas, ele tem objetivos. Sim. A gente sabe que a gente também teve várias perdas, né, de alunos que também vieram a óbito, assim como professores. Sim. A universidade, ela teve essas perdas. E eu queria que você falasse um pouco com essa relação da mudança do EAD e a relação dos desafios, né, humanos que vocês tiveram, e se tem alguma história que te marcou nesse momento da pandemia em termos de assistência, né? Perfeito. Às pessoas. Aqui a gente está falando com pessoas alunos que são de Manacapuru, Iranduba, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, né? São todos os municípios que vêm para cá estudar. Perfeito. Eu acho que o EAD casado com a interiorização é fundamental, considerando o nosso estado, né, o estado do Amazonas, em função da sua extensão territorial. Nós tivemos várias situações lá na Uninorte, né? Tivemos, por exemplo, de colaboradores que perderam a mãe numa segunda, na sexta o pai. Então, tivemos estudantes, né, alunos que também sofreram com perdas e aí perdeu o pai, e o pai era arrimo de família, não conseguia mais pagar a faculdade, e aí a gente ofertava outras formas de ajudar aquele aluno para que ele pudesse continuar do ponto de vista financeiro. Nós tivemos situações como, por exemplo, o aluno que não tinha, que parece uma coisa tão banal, mas o aluno não tinha pacote de dados suficiente para assistir a aula. Isso foi interessante que você colocou, né? E aí, porque tem outra pessoa que disse, não, mas isso aí é o problema dele, eu estou ofertando o serviço. De forma nenhuma. A gente acompanhou, a gente desenvolveu kits de estudo para esses alunos, os professores, que eu gostaria de agradecer todos os nossos docentes, né? Esses docentes, de maneira muito sensível, desenvolveram kits de estudo, compostos por textos, vídeos, atividades, entravam em contato com esses alunos pelo WhatsApp, porque às vezes o pacote de dados não dava para assistir pela plataforma que era disponibilizada, mas o aluno conseguia interagir com o professor pelo WhatsApp. Então, a gente intensificou esse tipo de acompanhamento. Agradeço novamente os nossos docentes que foram sensíveis a isso, né? Não era fácil para eles também, porque isso aumentou o volume de demandas de maneira muito grande. E ainda estavam vendo as vidas, né? Exato, exatamente. E envolvendo vidas, inclusive fora daqui de Manaus, né? Como eu comentava, essa questão do EAD, só abrindo um parênteses, essa evolução do EAD e essa proposta do síncrono, por meio dessas ferramentas, né, esse ensino mediado, ele é muito importante. E essa evolução beneficia o estado do Amazonas no sentido da questão territorial, porque às vezes a gente está falando da região metropolitana. Mesmo a região metropolitana, ela é gigante. Se você for pensar que Itacoatiara está dentro da região metropolitana, hoje para você chegar a Itacoatiara, você leva em torno de 5, 6 horas, né, de ônibus. Então, assim, a gente trata de outra realidade de região metropolitana quando comparados, por exemplo, a estados do Sudeste, do próprio Nordeste, que a extensão territorial é muito menor. Agora, vamos pensar num município, por exemplo, como Pauini. Esse aluno, ou ele vive aqui em Manaus, ou ele precisa receber a educação ali, né? Então, essa proposta do EAD beneficia, além, obviamente, desses alunos que estão aqui mais próximos e que muitas vezes, como você bem colocou anteriormente, eles vêm, eles se deslocam, eles estão aqui e tal, mas, principalmente, é possível beneficiar os alunos que estão mais distantes da capital. Mais distante ainda. Exatamente. E a gente tem uma especificidade que nenhum outro local do mundo tem, né? Perfeito. A questão geográfica, territorial, os desafios de locomoção no estado do Amazonas não tem igual. Até hoje, assim, a gente sempre discute sobre isso, né? Principalmente com pesquisadores de outros países, e eles falam que é uma especificidade totalmente diferente. A gente está falando de Amazônia, de floresta, né? Exato. A gente está falando de tipos de calha de rio, né? Tipos de água, que é Tipos de água barrenta, água, né? É cheia e seca. Se está na cheia, eu vou por eu consigo ir pelo furo, chego mais rápido. Se está na seca, esse furo já não funciona, eu preciso pegar um outro caminho. E aí a questão do EAD, a situação do EAD, que hoje é uma realidade, não é mais uma questão, é uma ajuda. É né? determinante. Determinante. Para que a educação chegue
para todo o estado. A pandemia mudou, né, isso? Mudou. Porque todo tipo de resistência que tínhamos, né, foi rompida nesse momento. Ontem mesmo eu estava assistindo uma matéria e falando sobre a questão do ensino na área de medicina, que fica com... Ai, estou lembrando agora o nome que fala. É como se fosse... Tem aqueles videogames que a gente fica assistindo, sim, né? Sim. E aí você fica vendo um outro mundo. A realidade aumentada. A realidade aumentada. Uhum. E o professor, numa realidade aumentada, dando aula para os alunos. Olha que coisa. Fantástico. As tecnologias de ensino também evoluíram muito. Porque você imagina que eu também não pude parar cursos da área da saúde. Os cursos da área da saúde continuaram a ser ministrados. E eu vou falar sobre curso na área da saúde, mas isso se aplica a outros também, como, por exemplo, a engenharia. Eu peguei os da área da saúde como um exemplo, que a área da saúde tem uma carga horária prática muito grande. E essa carga horária prática, ela precisava ser cumprida. E foi um desafio muito grande durante a pandemia, o cumprimento dessa carga horária prática. E a totalidade, né, cumprir essa carga horária prática em sua totalidade só foi possível em função dessas ferramentas que se desenvolveram, que tiveram uma redução, né, em função do desenvolvimento, da ampliação de fornecedores desse tipo de equipamentos e de ferramentas. A gente teve até, não digo uma redução de preços, mas uma prática mais justa do preço desses equipamentos para que outras instituições também pudessem adquirir, um número maior de instituições também pudessem adquirir e incorporar isso no seu processo de ensino e aprendizagem. Porque não tinha como, né, fazer de outra forma. Porque eu não podia, por exemplo, deixar, né, os estágios, eles foram realizados em janelas, né, durante a melhoria das ondas. Então, meu aluno acabava indo, sim, o meu aluno foi para o estágio nessas janelas de quedas, né, dos casos, mas foi um desafio. Mas eu não podia parar de ensiná-lo. Né? Ele precisava continuar. Mesmo porque as pessoas estavam loucas, assim, exato, né? No isolamento, aí você já não tem o que fazer, né? E a gente viu que teve tanto problema de ansiedade, né? Depressão. Famílias que entraram em conflitos, porque começou a conviver verdadeiramente. Ai, meu Deus. Exato. E assim, a gente tem um outro ponto importantíssimo, que é a expectativa de formatura, de conclusão daquele aluno. E eu acho que isso foi algo também muito sofrido. Né? Exato. E a pessoa, será que eu vou conseguir me formar? No tempo eu estava dentro do planejamento. Exato. Tem gente que tem até proposta de emprego, né? Como foi isso? Exato. Então, com vistas a esse ponto, que além de todos esses outros pontos críticos que a gente discutiu, a garantir que o aluno, a expectativa de colação de grau do aluno fosse cumprida. Isso foi uma das nossas prioridades. E por isso que o trabalho não parou, né? Ninguém parou. Então, assim, por óbvio, a gente teve alguns ajustes de calendário, em função, obviamente, do momento que a gente estava vivendo, ajustes de formato. Então, fizemos inúmeras colações de grau remotas, mas para garantir que o aluno pudesse assinar a ata, pudesse ter acesso à sua declaração de conclusão de curso e pudesse atuar no mercado de trabalho, especialmente na questão da saúde, né? E principalmente porque na área da saúde também teve muitas contratações, né, emergenciais, né? Exato, contratações emergenciais. Então, assim, a gente procurou com muita sensibilidade, né? Professora Nilzete, que estava aí capitaneando isso à época, era nossa reitora, eu estava lá como diretora acadêmica, mas a gente prezou muito por garantir que aquele aluno tivesse a sua colação de grau dentro da expectativa que ele tinha construído no que diz respeito a tempo. Porque formato a gente já sabia que não ia dar, em função, obviamente, da pandemia, mas pelo menos no que diz respeito ao tempo que ele estava ali na cabeça dele. Até porque, se ele permanece mais tempo, é também um gasto maior para esse aluno, né? E muitas vezes ele não tem como marcar com isso. Então, a gente garantiu isso para que esse aluno ele, fosse respeitado, considerado, enfim, né? Principalmente dada a situação que a gente vivia naquele momento. Eu costumo dizer que a Fabiane de 2020, de 2019, não é a mesma Fabiane de agora, em função do que todo esse contexto, todo esse cenário que a gente está descrevendo e discutindo aqui hoje, Érica,
transformou, né? Me transformou as vidas das pessoas e a minha também, tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista profissional, né? A gente vê hoje as coisas de maneira muito mais eu estou procurando uma palavra aqui para definir, mas algumas coisas se simplificaram e outras coisas a gente começou a se dar conta da complexidade que é, né, durante esse processo da pandemia. Enfim, foi um desafio grande, mas que foi cumprido com muito amor, né? Eu estou aqui no Amazonas já há mais de 15 anos, né? Meu filho é manauara. O Joca, um o beijo Joca, pro o Joaquim é manauara. Eu tenho muito orgulho desse estado. Eu amo esse estado. Eu amo Manaus, de verdade. E, assim, poder ter ajudado nesse processo aqui, a gente sabe que nós sofremos muito aqui na pandemia. Vamos né? falar de extensão, né? Vamos, que é o que perfeito. a gente já está entrando. Porque, assim, a faculdade, ela tem 3 pilares, né? Tem. Ensino, pesquisa e Extensão. extensão. Às vezes a pessoa pensa que é só aquela situação de estar na sala de aula, aquele serviço do professor, mas existe as aulas práticas, Perfeito. né? Existe o papel da faculdade, da universidade junto à comunidade, Sim. que tem que ter esse retorno, né? Perfeito. Importante. Isso aí, a gente está falando de um posicionamento político, né? Exato. De um posicionamento também de cidadania. Exato. E a gente sempre tem aqui, a gente falava que é a responsabilidade social, né, que está dentro da empresa da Uninorte. E tem a pesquisa. Então, Sim. são 3, é um tripé aí que vai levar serviço à população. Perfeito. Porque você vai formar um profissional. Né? Aí, qual é a qualidade desse profissional? Exato. Aí você vai ter os serviços voltados para a comunidade, né? Exato. No momento que aquele profissional está em formação. E tem a Aham. pesquisa, Aham. que é fundamental. A gente Também. vê quanto é importante a ciência Perfeito. nesse momento O que avanço. a gente não imaginava que ia passar por esse momento, né? Nós não tínhamos passado. Eu lembro que o último momento crítico que eu vivi em Manaus foi o cólera, né? Foi uma epidemia aqui. De casos de cólera. Eu lembro que a gente botava água tudo para ferver. E eu tenho essa lembrança comigo. E aí depois a gente teve novamente a questão do sarampo, né? Que teve mortes de criança com a questão, né, da migração da Venezuela, dos Sim, venezuelanos, sim. porque a gente já começou a perceber que a cobertura vacinal já não estava, estava como decrescendo. era e a Exato. gente veio com a pandemia da Covid-19 e agora Exato. está com a varíola do macaco, né? Isso. Então, bora falar um pouco sobre o papel da extensão, como foi as Perfeito. ações da Uninorte frente à Covid. A gente teve várias ações, queria até mandar um abraço para a professora Gilmara Teles, que capitaneou isso, né, junto com os demais, né, teve apoio aí de muitos docentes, alunos, enfim. Nós tivemos uma iniciativa chamada de Universidade do Bem. Essa Universidade do Bem ofertou vários serviços na frente, né, nas portas dos principais hospitais aqui de Manaus, então, 28 de agosto, principalmente. Adicionalmente, a gente organizou um prédio inteiro da Uninorte, como os alunos estavam em casa, não havia ocupação, para receber pessoas, para disponibilizar espaço para pessoas que vinham do interior e não tinham aonde ficar. Nossa. Então, um abrigo para que essas pessoas pudessem ficar e tal. E com alimentação, com tudo direitinho, né? Fizemos várias atividades. Durante esse período também foi desenvolvida a sorveteca, que às vezes a gente pensa que é um ato tão simples, mas às vezes uma coisa tão simples pode mudar o seu dia, que era levar, né, um sorvete, né, um picolé, entregar para os profissionais da saúde, para os acompanhantes que estavam nesses hospitais, para dar aquela adoçada na vida. Mas aí você fala, mas um sorvete, às vezes, é uma coisa, é um toque. Não, todo mundo já está extremamente sensível, qualquer coisa que vem já ajuda. Então, assim, nós tivemos muitas ações. Nós tivemos a premiação dos anjos, né, da pandemia, que foi uma premiação que a gente deu para todos os nossos voluntários. Imagina que a gente abriu uma página, né, uma landing page, para coletar voluntários para a nossa Universidade do Bem, em 2 horas, para você ver como é que a extensão, falávamos isso há 2 dias atrás, como a extensão ela está no DNA da Uninorte. Em 2 horas, a gente já tinha mais de 200 inscritos, alunos se voluntariando a participar e ajudar durante esse período da pandemia. Nós divulgamos isso aqui no portal. Exato. Então, assim,
Foi um movimento, uma onda do bem, né, muito grande, né, e que eu tenho certeza que chegou e atingiu várias pessoas. E eu não digo que curou a dor ou fez com que o cenário mudasse, mas minimizou o sentimento daquela pessoa naquele momento, tornou o dia daquela pessoa melhor. E mais do que isso, né, a gente disponibilizou, de fato, ajuda àquelas pessoas. Nós continuamos com esse processo de extensão, né? Nós temos um calendário que é semestral com essas ações de extensão. De novo, eu gosto sempre de falar isso, a extensão, ela está no DNA da Uninorte. A Uninorte, desde que é Uninorte, pratica a extensão com muita maestria. Você participava disso quando estava lá, né? Hoje está com o novo... Até hoje eu recebo uma homenagem do Amigos do Igarapé, né? Com as ações que a gente fazia no Prosami, né? Exato, exatamente. Aí você pode falar até por conhecimento de causa. E isso não parou. Eu participei da extensão por muito tempo, fui uma docente, coordenadora da extensão lá na Uninorte também por muito tempo. Então, assim, está no DNA. E aí, um dos nossos desafios e que a gente tem colocado como planejamento e como objetivo, temos aí desenvolvido parcerias, buscando parcerias para levar essa extensão também para os municípios do interior, ou seja, capilarizar. Nós já temos algumas incursões mais pontuais, no município de Urucará, por exemplo, com o nosso NPJ, nós temos algumas incursões pontuais, por exemplo, em Altazes, com a nossa Escola de Ciências da Saúde, mas a gente quer tornar isso uma coisa mais sistemática, né? Então, nesse momento, a gente está discutindo esse planejamento, eu, professora Gilmara Teles, que no momento coordena a extensão na Uninorte, e a gente está aí fazendo algumas reuniões com parceiros estratégicos para que a gente possa também capilarizar essa extensão, que já é tão consolidada aqui no município, né, na cidade de Manaus, levar isso também para os municípios, né? Então, quer dizer que hoje, nesse momento, é o maior objetivo agora da Uninorte, né? Agora a gente está dentro de uma outra direção, né? Você como reitora, quais são as suas... você já está falando desse objetivo, né? Mas qual é a sua meta pessoal? Representando toda uma trajetória da Uninorte agora como reitora. É um papel muito fundamental em tomada de decisão, em criação de estratégias, né? Sim, e eu já mando um beijo para a Gilmara Teles, amiga maravilhosa, assistente social. Exato. Professora Francinilda Gualberto, né? Exato, a professora Fran, estive com ela na semana passada também. O meu objetivo pessoal, né? Um dos meus principais objetivos, desde muito jovem, era... Primeiro, entender a região norte, né? Desde a sexta série, agora sexto ano, né? Eu me lembro que eu fiz uma atividade, uma apresentação de um seminário, veja, eu vou contar a minha idade agora, com lâmina, não me esqueça, sobre o bioma Amazônia. E desde então eu quis estar aqui, né? E a vontade de estar aqui se uniu à vontade de ensinar aqui. Não que eu saiba de tudo, mas de compartilhar os poucos conhecimentos que eu tenho. Então, meu objetivo dentro da Uninorte hoje é um que eu acho que eu trago de outras pessoas e que está dentro da missão da Uninorte quando ela surgiu, que é manter essa oferta de educação de qualidade dentro do estado do Amazonas. Né? Manter essa disponibilização, essa mudança no delta do conhecimento, no delta do ensino. O que é esse delta? O meu aluno, eu pego ele lá do ensino médio, eu vou fazer com que esse aluno se transforme dentro da minha instituição, que ele saia um profissional que vai poder contribuir na sociedade amazonense. Volta ao nosso ponto de sair e ver alunos distribuídos, né? Aí atuando no mercado de trabalho. Para mim, isso é uma felicidade gigante, ver que eles estão bem colocados, ver que o aprendizado, que a Uninorte não mudou só do ponto de vista cognitivo, ou seja, da aprendizagem, mas também do ponto de vista socioafetivo, né? Do ponto de vista social desse aluno, ou seja, a pessoa mudou durante esse processo, né? Durante esse tempo
que ele passou na Uninorte, né? A gente está agora, eu queria até dar um aviso, nós estamos agora, fiquem atentos, abriu a inscrição para o ProUni, né? Que vai até o dia 5 do 8. Diretamente para quem está acompanhando até aqui. Até dia 5 de agosto, as inscrições para o ProUni, né? O ProUni é um programa do governo que oferta aí bolsas de 100%, todas as bolsas do ProUni são de 100%. São bolsas que você não tem que, como é o FIES, que é um financiamento, não é. Então, eu tenho vários amigos, inclusive, que hoje mudaram as vidas das famílias, enfim, justamente porque foi o primeiro da família a fazer o ensino superior, graças a programas de educação como esse, né, como o ProUni. Então, as inscrições começaram, vão até o dia 5. Então, assim, eu quero reforçar, se inscreva, porque, assim, a educação, eu sempre falo nas colações de grau e tal, né? A educação é como uma árvore, assim, né? Eu li isso um dia, autor desconhecido, isso sempre bate na minha cabeça. Ela é como uma árvore, assim. Ela tem as raízes amargas, porque às vezes você vai querer dormir, às vezes você vai querer, mas você vai focar e vai estudar. Mas os frutos que a educação te dá são muito doces. Né? Eu agradeço muito a educação. Eu também. A minha vida, ela se deu e se dá, né, com a qualidade que a gente buscou, né, muito pela educação. Foi a melhor revolta que eu tive na minha vida, foi estudar. Exato. A nossa rebeldia foi estudar. Então, assim, a educação, ela muda a vida da pessoa. Efetivamente, ela muda a forma da pessoa ver o mundo, ela muda a forma da pessoa ver as outras pessoas, se relacionar com as outras pessoas, se relacionar com as informações que ela recebe. Uma pessoa que passa por esse processo de educação, seja um curso técnico, seja um ensino superior, ela começa a verificar, na verdade, a receber e processar as informações de maneira diferente. E isso faz com que ela se projete para o mundo também de maneira diferente. E quando eu me projeto para o mundo de maneira diferente, eu começo a ver as oportunidades que surgem para mim. É claro que não é fácil, né? Aqui a gente não está falando, eu tenho certeza que para você não foi, para mim não foi fácil. Não é fácil, é um caminho tortuoso, você tem que abrir mão de muitas coisas, mas você abre mão aqui, vou falar uma frase da minha mãe, né? Que é o seguinte, às vezes você tem que dar 2 passinhos para trás para conseguir impulso para pular lá para frente. Então, às vezes você vai ter que abrir mão daquilo que você gostaria de fazer, daquele dinheiro que você iria investir numa coisa um pouco mais supérflua, né? E supérfluo vai muito, obviamente, da visão de cada um. Muito subjetivo, né? Muito subjetivo, mas para utilizar no investimento em você. E um desses melhores investimentos E eu vejo hoje que o EAD também facilitou muito a vida das pessoas. Facilitou. Porque, assim, tem pessoas que trabalham 24 horas por dia para sobreviver. Não tá fácil, desemprego, né? Não. A gente viu que muita gente migrou para o trabalho informal. Perfeito. Né? Estão indo para o lado do empreendedorismo. Sim. A dedicação é muito maior. A luta pela sobrevivência, né, Fabiane? É muito maior. Exato. Então, nesse contexto, eu penso, doutora Fabiane, que o EAD, ele traz essa facilidade na flexibilidade maior do valor. Perfeito, né? perfeito. É o primeiro ponto, quando a gente vai, né, em busca, é o valor. Exato. Porque o valor dos cursos das universidades no Brasil, né, a gente vê que, comparando com outros países, são valores que eu acredito que tem países que a gente sabe que é tudo privatizado, né? Exato. Então, você vende uma casa, penhora uma casa para tirar uma faculdade. Exatamente. Né? Nos Estados Unidos, as pessoas, antes de ter filho, elas fazem um planejamento de vida para poder já pagar a faculdade de um filho. Aqui no Brasil, a gente tem uma facilidade maior, né? Exato. Os preços são mais diferentes, mais acessíveis. E aí, agora a gente tem o FIES, a gente tem ProUni, né? A gente tem aquela da prefeitura. O PBU. Né? PBU, exatamente. Que é o Bolsa Universidade, Bolsa né? Universidade, então, assim, tive alunos que fizeram também pelo Bolsa Universidade. E aí eu não sei também como é que está essa pegada do Bolsa Universidade pela prefeitura. Esse semestre não tivemos em função do ano eleitoral. Mas tivemos nos semestres anteriores, temos muitos alunos, inclusive na Uninorte, que são do Bolsa Universidade, né? Temos, obviamente, nós temos alunos distribuídos em todos os programas estudantis hoje, né? Poxa, legal. FIES, ProUni e PBU. Porque também tem faculdade que não adere, né? Tem. E como é privada, ela pode não aderir. Ela pode optar.
Sim. E agora, para a gente ir finalizando, né? Que você vai vir outras vezes, que a gente vai acompanhando, porque quando a gente fala sobre o papel da universidade, tem tudo a ver com política. A gente está falando sobre um batalhão de pessoas que são formadas, né, anualmente, Exato. e que vem colaborar com qualificação para oferecimento de serviços esses que estão encaixados em todo tipo de políticas públicas de sobrevivência da pessoa humana. Perfeito. E hoje, quais são os elementos principais, com as mudanças que a gente vem passando, como a gente trouxe o exemplo da pandemia, a inclusão hoje, né, do fato de direito do EAD, Exato. né, a importância de atingir essas pessoas que estão nas partes mais longe aqui do Amazonas, né, para que elas possam ter acesso à universidade também. Quais são os elementos assim importantes no seu ponto de vista como reitora, pensando num desafio tão grande que é a Amazônia? É uma pergunta complexa de ser respondida, né? São muitos elementos, né? Muitos elementos que a gente pode citar. Eu digo que, assim, o primeiro deles é a gente vencer a questão da infraestrutura de telecomunicações. A gente precisa ter uma infraestrutura de telecomunicações que propicie a chegada nesses municípios no interior. Exato. Isso é um elemento e um desafio grande, né? A gente tem alguns municípios que já estão mais bem estruturados, outros não. Mas dentro desse contexto, até que isso aconteça de fato de direito, um dos nossos desafios enquanto instituição de ensino é justamente buscar alternativas para que, independente dessa questão infraestrutural, a educação chegue até lá. Outro ponto muito importante é a valorização dos nossos docentes, né? A gente precisa valorizar, e aí eu não me refiro exclusivamente à graduação, né? Eu me refiro aos docentes, aos professores de maneira geral, né? Verdade. Se a gente quer uma educação de qualidade, a gente tem que focar naquele que é um dos pilares, que é o nosso docente. Então, disponibilizar a formação continuada, acolhimento quando necessário, enfim, garantir que esse docente ele esteja ali feliz, ministrando as suas aulas, né? Interagindo com seus alunos feliz. Né? E se atualizando, né? Porque Exato. o conhecimento é contínuo, né? Cada vez mais você tem uma doença, mas essa doença ela tem uma série de vertentes, né? vertentes. Outro ponto muito importante para a gente avançar na educação, outro elemento muito importante que a gente citou ele muito en passant aqui, eu acho que a gente precisa citar é a questão da pesquisa, né? A pesquisa, a educação, na verdade, ela avança também junto com a ciência. Então, se a pesquisa ela sofre em detrimento de um outro alicerce, né, no caso, se ela é deixada de lado, a gente não consegue avançar, não só enquanto instituição, mas enquanto país. Né? Então, investir em pesquisa, investir em desenvolvimento é um ponto definitivo. Então, assim, eu citaria, inclusive aqui, como uma válvula de retroalimentação na própria questão da infraestrutura de telecomunicações. Né? Então, assim, quando eu avanço nesse processo da pesquisa, eu posso lançar mão de outras alternativas, e aí eu falo de novas alternativas, inclusive, para facilitar a chegada dessas informações nos locais mais longínquos. Então, assim, eu acho que esses 3 pontos, né, dando um especial destaque aí para a valorização dos nossos docentes e o avanço das pesquisas, na verdade, o estímulo à pesquisa, né? Nós temos a FAPEAN aqui, que estava com inúmeros editais abertos, continua com alguns, então, que é a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa, né, no estado do Amazonas. É fundamental esse tipo de estímulo para que a gente possa fixar pesquisadores aqui, fixar estudantes, doutores, mestres, enfim, aqui. Aí o conhecimento, ele flui. Quando o conhecimento flui, ele alimenta a educação, então, alimenta esse conhecimento. Em que sentido? Aqui eu estou formando profissionais que vão entrar nessa graduação, vão dar aula para esses alunos, que vão sair, vão se tornar profissionais também
e fazer com que essa pesquisa avance. Então, é um ciclo. Então, eu preciso que esses dois elementos, né, a infraestrutura, obviamente, mas os outros dois elementos, a pesquisa e a valorização Eu docente. acho super pertinente, porque eu vejo que com as mudanças que a gente vem sofrendo, é necessário que a gente passe a interpretar melhor elas, né? Aham, que a gente passe a ter um olhar, né, um estudo Perfeito, direcionado Érica. muito melhor para todos esses processos de mudança. Porque a gente não pode passar pelas coisas e deixar ela, né, ser conduzida como um rio, né? Não pode. Não. A gente tem que realmente trazer um olhar mais sistêmico, realmente, Exato. reflexivo, né? Exato. E trazer propostas de intervenção. Perfeito. A gente tem que intervir nos problemas, Exato. porque senão eles vão tomando dimensões muito maiores e a ciência, ela traz esse objetivo, Exato, né? exato. A gente tem a ciência básica, nós temos também a ciência aplicada, né? Atualmente, com alguns editais da FAPEAN, né, que eu queria destacar, a FAPEAN tem investido nessa questão da pesquisa aplicada, né? Não tira o foco da pesquisa básica, porque ela oferta, na verdade, oferece insumos para o desenvolvimento da pesquisa aplicada, mas a pesquisa aplicada também é muito importante. A gente precisa, como você colocou de maneira muito pertinente, ver todos esses novos desafios que a gente teve, né? E começar, por meio da pesquisa, evoluir em busca de soluções para esses desafios. Você vê as startups na área de saúde que aumentaram muito, né? Em tudo, né? Tudo, Por exemplo, eu mesma senti uma necessidade imensa de conhecimento na área de administração quando eu montei meu próprio negócio. Sim. Né? E aí eu lembro que a Uninorte tinha incubadora, não sei se ainda tem, né? Estamos. A escola de negócios que trabalha a incubadora de novos negócios, Exato. onde vai trazendo hoje, principalmente com o número de pessoas que estão empreendendo, né? Ter um serviço de extensão é fundamental nessa Perfeito, área, né? Para perfeito. combater a questão da falta de recurso e de dinheiro para sobreviver, né? Exato. Nós estamos agora nós começamos com uma estrutura no ano passado de pré-incubação digital. Então a gente faz que as agora mentorias. o negócio digital crescer muito, Exato. né? Legal. E a gente faz as mentorias de maneira remota, de maneira digital, tanto para alunos como egressos, como público externo. E agora, recentemente, a gente vai migrar para uma incubadora mesmo. A gente estava mais no processo de pré-incubação, né? De mentorias, de desenvolvimento daquela ideia muito embrionária para tornar aquilo ali um possível projeto efetivamente. E agora a gente já está caminhando para incubação. Então, para disponibilização de serviços dentro da incubação. Então, a gente vai ter publicação de edital, divulgação, todo mundo fique atento aí, quem tem a sua ideia e quer que ela saia do papel. A gente tem aí oferta. Olha que legal. Estamos com pessoas muito interessantes do mercado aqui em Manauara, nos apoiando como mentores. Então, a gente tem vamos ter uma atividade aí muito promissora, né, nos próximos dias, a divulgação dessa incubadora. Tudo é pelo site da Uninorte, divulgação. Tudo, ou no site, E em redes ou sociais no também, arroba. né? Exato, no arroba do Instagram. Vocês podem encontrar todas as informações. A gente vai terminando aqui um assunto tão importante. Lembre-se que nessa entrevista vai ser em todas as nossas plataformas das redes sociais. Inclusive, vai ter uma matéria, né, do que a gente está conversando aqui. Sim. Então, eu deixo esse momento especial para a senhora falar para aquela câmera ali e deixar uma mensagem para quem está acompanhando. São 219 pessoas que estão ainda ao vivo com a gente acompanhando. Já oscilou aqui os números e a gente está com 219. Que alegria, que alegria. Assim, eu queria agradecer, né, a presença de todos. Queria agradecer você, Érica, pelo Obrigada. convite. Eu fiquei muito feliz de verdade. Eu estou muito retornar, feliz com a sua presença. Né? Eu queria ratificar, né, nesse final, a importância da educação. Né? Se alguém tem alguma dúvida, eu acho que após essa conversa, a gente aclarou, né, para vocês. A educação, ela muda vidas, não só a da pessoa que passa pelo processo, mas da família. Então, é muito importante esse investimento. É um investimento em você, né? Se educar, passar por esse processo é um investimento em você. Então, Érica, muito obrigada por ter me oportunizado falar sobre isso agora para mais de 200 pessoas, né? Eu estou sempre à disposição, né? Podem depois me procurar. O meu arroba é super simples, fabiane.almeida. Vocês vão me achar lá. Fiquem à vontade para questionamentos, para maiores discussões, para sinalização de bibliografia, para leitura. Eu adoro ler.
eu estou sempre disponível, tá, Érica? Muito obrigada. Sempre que você precisar, é só me chamar. É isso aí. O papel da universidade é desta forma. É estar também muito próximo de você, né? Respondendo e trazendo informações pertinentes à nossa vida, na sociedade, no nosso dia a dia. Exato. Um beijo para todo mundo. Beijo, gente. Muito obrigada.